Boa noite, ouvintes da Evangélica do Brasil FM. Estamos iniciando a transmissão do culto noturno da Igreja Batista da Capunga. Transmissão ao vivo, direto do nosso templo, localizado à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife.
Meus irmãos, é com muita alegria que nós nos recebemos neste momento para cultuar ao Senhor, feliz com a presença dos irmãos que já estão aqui. Eu sei que alguns ainda estão chegando, talvez alguns atrasados pela chuva, mas já temos um número muito bom presente neste momento de início deste culto. Culto quando temos a alegria de celebrar a ceia do Senhor, e esse é sempre um culto muito especial, é sempre um momento feliz para a igreja, um momento no qual a comunhão é reiterada, nossa relação com Deus é lembrada, nossa gratidão ao Senhor pelo seu amor é enfatizada. Como é bom estarmos juntos aqui para cultuar ao Senhor. Quero apenas, nesse momento inicial do culto, lembrar algumas comunicações, alguns avisos. Quero lembrar ao Conselho Administrativo da Igreja que teremos uma importante reunião após este culto. A reunião será breve, assunto único, mas preciso da presença dos conselheiros. E haverá uma assembleia extraordinária da igreja no próximo domingo, após o culto matinal, também para tratar desse mesmo assunto, que é um assunto relacionado à área patrimonial da igreja, portanto, um importante assunto, e a igreja está convocada, portanto, em assembleia extraordinária. Daremos mais informações no próximo domingo pela manhã. Quero lembrar aos irmãos das atividades da semana. Na quarta-feira estaremos reunidos em nosso culto de oração. Na quinta-feira, os grupos familiares terão seu encontro, o encontro de todos os participantes dos grupos familiares. E na quinta-feira começa o Congresso Infanto-Juvenil, e se o irmão ainda não fez a inscrição do seu júnior ou criança, faça essa inscrição ainda hoje, para que ele possa participar deste congresso. Mas, claro que das atividades da semana, uma se destaca. Amanhã é o dia de nossa vigília de oração. Preciso lembrar aos irmãos a importância e o significado deste projeto. Do dia 22 de abril a 31 de julho, igrejas de todo o Brasil, do norte ao sul do Brasil, têm se reunido, e cada igreja tem dedicado 6 horas de vigília de oração. Claro que há momentos nos quais várias igrejas estão ao mesmo tempo, mas pelo menos uma igreja está, garantindo que desta forma sejam 2.400 horas de oração ininterruptas, horas ininterruptas em que o povo de Deus está orando pelo Brasil, pela salvação do povo brasileiro, pela nossa pátria, pelos problemas vividos por nossa pátria. E nós tomaremos parte nesse projeto. Amanhã, nosso espaço na muralha é amanhã a partir das 18 horas. Estaremos aqui a partir das 18 horas até as 24 horas, 6 horas. Se o irmão puder ficar 6 horas, ótimo. Mas como nós temos 6 horas de tempo, o irmão pode escolher qualquer horário para passar por aqui e dedicar algum tempo à oração. Portanto, todos estão devidamente convocados para isso. Os que não podem mais tarde virão mais cedo, os que não podem mais cedo virão mais tarde. Os irmãos estarão envolvidos na gravação do CD, poderão vir antes do horário da gravação ou depois, de modo que todos poderemos participar. O encontro de oração será lá atrás, uma vez que o tempo será usado durante o momento de gravação do CD, mas nós estaremos reunidos lá atrás para oração pela pátria, oração pelo nosso Brasil. Esperamos a participação de todos. Nesse mês de julho acontecem também as operações transmissionárias, e o irmão que puder ainda deve fazer sua inscrição através do site da Junta de Missões Nacionais para se inscrever nas Megatrans, que acontecerão em todo o Brasil. O irmão pode fazer sua inscrição e dedicar uma semana desse mês de julho, ou 2 semanas, se puder, para estar envolvido em algum projeto de evangelização. Em nossa igreja, sediaremos o Alcance Surdos. Durante 15 dias, de 15 a 29 de julho, estaremos promovendo o Alcance Surdos, um projeto evangelístico voltado para os surdos da cidade do Recife. E estamos ainda recrutando pessoas que possam compor a equipe. Ainda há algumas vagas, procurem o pastor Benevando para fazerem sua inscrição. O irmão pode se envolver neste projeto. Mesmo que não domine esta língua, que é a linguagem brasileira de sinais, o irmão pode participar e contribuir de diferentes formas com este projeto. Então, pedimos aos irmãos que não deixem de demonstrar seu interesse. No próximo sábado, viagem missionária a Tacaimbó, nós estamos ampliando aí para mais um ônibus, além do ônibus que já estava com sua lotação esgotada, um outro, provavelmente um micro-ônibus, se não um ônibus grande, mas já temos aí cerca de 80 inscritos. Os irmãos devem
confirmar sua inscrição, os que a fizeram. Outros interessados devem procurar ainda hoje à noite o irmão Lucas Chaves ou a irmã Flora Azevedo e, dessa forma, garantir a sua participação na viagem missionária a Tacaimbó no próximo sábado, onde estaremos ali envolvidos no projeto ligado àquela congregação, mas também um projeto com recuperação de pessoas envolvidas com drogas. Então, vai ser uma experiência muito interessante, os irmãos devem também participar. Lembramos que nesse mês de julho acontece o acampamento dos adolescentes. No final do mês as inscrições já estão abertas e estamos preparando também para o congresso de jovens que acontece no mês de agosto. Há outras atividades nos meses subsequentes para as quais chamamos a atenção dos irmãos também e pedimos que não deixem de ler os avisos constantes no boletim. Finalmente, quero lembrar que julho é o mês de missões estaduais. Nós começamos hoje pela manhã com um bonito culto de lançamento de nossa campanha. Os irmãos veem ainda algumas bandeiras. São bandeiras de algumas cidades nas quais a Capunga mantém frentes missionárias. Nós estamos no interior do estado, em 17 cidades diferentes. Aqui estão bandeiras de algumas dessas cidades, uma forma de representar o trabalho realizado pelos batistas de Pernambuco no interior do estado. E está feito o apelo para que os irmãos se envolvam na campanha de missões estaduais. Nas quartas-feiras conheceremos mais desse trabalho, todas as quartas-feiras. Pastor Roberto Santos está coordenando esta campanha de missões estaduais desse mês de julho, e iremos até o último domingo de julho, quando teremos o encerramento desta campanha missionária. Feitas estas comunicações, estes avisos, ao final daremos uma palavra sobre o Festival de Órgão, mas eu gostaria de agora identificar as pessoas que nos visitam neste culto. Por gentileza, eu pediria aos visitantes que se colocassem de pé, onde estiverem, para que nós possamos vê-los. Algumas pessoas permaneçam de pé por alguns instantes, para que possamos conhecê-los. Provavelmente alguém que está próximo a você vai cumprimentá-lo, alguém da igreja, e você vai receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Com esse cartão nós queremos expressar nossa gratidão pela sua presença e o nosso desejo de vê-lo outras vezes entre nós. Por isso, no cartão há uma parte onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar após o culto aos pastores à porta. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e que Deus a todos abençoe durante este culto. Nesse instante, nós nos prepararemos em oração ao som do prelúdio para cultuar ao Senhor.
Peço que a congregação se coloque de pé. O introito bíblico, Salmo 98, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantemos a Deus, demos glória, 228 do Inário para o Culto Cristão. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, santo e grato nosso Deus, que estamos aqui nesse momento celebrando vida, celebrando Jesus Cristo que nos garante a vida eterna. Recebe, ó nosso Deus, a celebração como prova do nosso amor para contigo e para contigo, para conosco, agradecendo pela tua bondade e pela tua misericórdia. Tudo isso te oramos, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Ouviremos o coro Capunga entoando o Esconderijo Meu e na sequência o momento de oração.
Neste final de semana nós tivemos a alegria de sediar, de realizar em nossa igreja o 3º Festival de Órgão do Recife. Tem sido uma parceria com a Rogers desde a aquisição do órgão da igreja há 2 anos e estamos aí com a 3ª edição do festival. Nesta ocasião nós recebemos o organista Jonatas Andrade, é formado pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, além de, naturalmente, diversos outros cursos, tem se destacado como concertista, inclusive da Rogers do Brasil, e nós tivemos o privilégio de recebê-lo. Não apenas recebemos um concertista para se apresentar no festival na sexta-feira à noite, recebemos alguém que ontem nos trouxe uma extraordinária palavra a líderes e músicos presentes aqui a respeito do uso desse instrumento no culto, na liturgia. Podemos ouvir o Jonatas falando a respeito de aspectos litúrgicos, também aspectos informativos sobre o instrumento, e de forma muito agradável passamos a tarde juntos aqui a ouvi-lo. Tivemos também a oportunidade de conhecer um irmão, um servo de Deus, muito agradável, boa companhia, boa conversa. Tem sido muito bom contar com a presença do irmão Jonatas conosco esses dias. Não apenas isso, no dia de hoje, tanto no culto da manhã quanto agora à noite, ele está participando conosco ao órgão e tem tornado o nosso culto ainda mais feliz, mais bonito, mais alegre. Isso aconteceu hoje pela manhã, está acontecendo agora à noite. E eu gostaria, irmão Jonatas, de abraçá-lo nesse instante, gostaria que viesse até aqui e de expressar nesse instante a gratidão da igreja pela sua presença e o nosso desejo de que Deus abençoe o seu ministério. Eu queria passar às suas mãos um certificado, uma homenagem, lembrando a gratidão da Igreja Batista da Capunga pela sua participação nesse festival de órgão, deixando claro que nós, como disse, não apenas ouvimos uma demonstração de um instrumento, mas tivemos a oportunidade de ouvir um servo de Deus que usa o seu dom como instrumento nas mãos de Deus para nos abençoar. Nós nos sentimos agradecidos, enriquecidos pelo espetáculo musical que tivemos desde a sexta-feira, mas inspirados em nossa relação com Deus, pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo seu belo testemunho de vida e pelo modo como o irmão tem adorado ao Senhor com o seu dom. Que Deus continue a abençoá-lo. Queria convidar a igreja a se colocar de pé, eu queria orar especialmente pela sua vida nesse instante. Senhor Deus, nós agradecemos a vida do irmão Jonatas, agradecemos, Senhor, sua vocação e os seus dons. Agradecemos-te o modo como ele tem usado, Senhor, as habilidades que tu lhe tens concedido como instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pelo seu ministério. E agora quero suplicar a tua bênção sobre a sua vida. Continua a guiá-lo, continua a conduzi-lo nos teus caminhos, continua a usá-lo como servo teu, onde quer que ele esteja, para que ele possa abençoar vidas. Que através dele, do seu talento, dos seus recursos, o teu povo possa te adorar melhor, possa te servir melhor e possa ouvir a tua voz. É a oração que fazemos nesse instante, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento de oração, nós devemos lembrar de irmãos nossos que estão enfermos, que estão precisando da intervenção de Deus em suas vidas. E no nosso boletim nós temos nomes que devem ser lembrados, o nosso boletim deve ser usado durante a semana para orarmos por esses irmãos. Em especial nesta noite nós colocamos diante de Deus a vida de Sofia Melo. Sofia Melo é uma recém-nascida, ela nasceu prematuramente e está na UTI de um hospital. Devemos orar por ela e pela família. Devemos orar por missões estaduais.
e, de um modo geral, missões nacionais, porque em julho estará acontecendo no Brasil a Mega Trans, teremos trans, operações de Jesus Transforma em todo o Brasil. O alvo é que 100 mil voluntários estejam evangelizando a nossa pátria no mês de julho, mas Pernambuco, o mês de julho é mês de missões estaduais, nós teremos a nossa igreja ao alcance surdos. Então, o mês de julho é mês de missões nacionais, no caso, e estaduais. Devemos orar por missões para que haja um despertamento no povo brasileiro. E tem motivo de gratidão também, além do que foi falado há pouco pelo pastor, agradecendo a vida do Ministério de Jonatas. Nós agradecemos a Deus a vida de Fernando Bem-vindo. Ele está concluindo o curso de bacharel em Direito. Colação de grau será amanhã, no dia 4, na UFPE. E se estiver presente, poderá vir aqui à frente. Nós temos também Heitor Araújo Nunes. Ele concluiu o curso de iniciação musical, foi laureado, assim, já uma criança, ou um júnior, assim, de preferência. Ele também pode vir aqui à frente. Nós oraremos agradecendo a Deus esses dons que Deus tem despertado desde criança. Nós devemos orar pelo Congresso Infanto Juvenil, que está acontecendo a partir de quinta-feira, pelo acampamento dos adolescentes, que acontecerá no mês na última semana de julho, e pelo Congresso de Jovens, que está sendo preparado para a partir de agosto, 16 de agosto, termos esse congresso. Essa oração eu gostaria que o irmão Fernando Bem-vindo fizesse, já lembrando aí da oratória que ele fará nas defesas como um exercício da sua profissão. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui neste dia, Senhor, para louvar, Senhor, te louvar. Ó Pai, obrigado por mais um momento que eu estou passando, Senhor. Estou muito feliz por ter concluído o meu curso de bacharel em Direito. Vai ser a partir de agora, Senhor, um momento que eu vou precisar mais de Ti, Senhor. Estar ao Teu lado para exercer essa atividade de advogado que é tão difícil, Senhor. Ó Pai, eu também queria nesse momento te pedir por esses pedidos que estão no boletim, Senhor, que foram feitos aqui pelo pastor Benevano, Senhor. Que eu possa estar com cada um deles, Senhor. Ser com o pregador desta noite, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar os irmãos diáconos e diaconisas desta igreja para este momento do culto, em que temos a oportunidade de louvar ao nosso Deus através da dedicação, da entrega dos dízimos e ofertas. Momento de muita alegria para o povo de Deus congregado aqui nesta igreja, porque entendemos que o sustento da causa do Senhor Jesus, ele advém do nosso compromisso com o Senhor, advém das nossas posses que temos plena convicção que recebemos como presente de Deus e, nesse momento, apenas devolvemos ao Senhor um pouquinho do muito que Ele nos tem concedido. Estamos dando essa palavra porque, nesta noite, temos a alegria de receber muitos amigos que nos visitam e gostaríamos de dizer-lhes que não se sintam constrangidos com este momento, pois ele faz parte da nossa vida e da vida desta igreja. E nós participamos dele com muita alegria e com muita gratidão e liberalidade em nossos corações. E a palavra de Deus nos fala nesse instante através do texto que encontra-se no livro do profeta Neemias, em seu capítulo 13, versículo 12, que diz: Então todo o Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, do mosto e do azeite.
irmão diácono Sérgio Velho estará colocando diante do Senhor nosso Deus os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos voluntariamente pelo seu povo. Em Ageu, capítulo 2, versículo 8, nós lemos: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua presença, mais uma vez, para louvar o Teu nome e engrandecer o Teu nome e também, ó Deus, agradecer e apresentar as nossas súplicas. E nesse momento, ó Deus, nós queremos agradecer pelos Teus servos que têm contribuído para a Tua causa, que têm contribuído, ó Deus, para o crescimento do Evangelho, e pedimos também que Tu abençoes a Tua igreja, a administração desses bens que têm sido colocados, ó Deus, aqui no Teu altar. Abençoa, portanto, sempre os Teus servos, dá, ó Deus, sempre um espírito de gratidão, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Peço que a congregação se coloque de pé. Leitura bíblica responsiva no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos de 11 a 13. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles eram miríades de miríades e milhares de milhares. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ouvi também a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que nele há, disseram: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A congregação pode se assentar. Nós vamos louvar a Deus com o hino 128 do Inário para o Culto Cristão, hino que foi baseado neste texto que acabamos de ler. Apenas oriento a congregação que nós vamos começar este hino de forma bem reflexiva, cantemos de forma bem suave e reflexiva, até força e sabedoria, quando vamos crescendo, cantando a plenos pulmões e terminando de forma suave, da mesma forma como iniciamos. Cantemos. Digno é o Cordeiro que foi morto,
Você está participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga entoando Eis o Cordeiro e, na sequência, a celebração da Ceia do Senhor e a reflexão com o pastor Ney Ladeia. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos a um texto bastante conhecido e bastante lembrado por nós quando da celebração da Ceia do Senhor. É o texto no qual o apóstolo Paulo explica aos crentes de Corinto a celebração da ceia, seu significado, e conta o modo como foi instituída esta celebração. E diz então, a partir do versículo 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Hoje pela manhã, falávamos sobre a missão da igreja, a tarefa da igreja de anunciar o Evangelho. Destacamos, entre outras coisas, que é preciso um cuidado muito grande para que o Evangelho anunciado seja o Evangelho de Cristo. O genuíno Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Até porque o risco de falsos evangelhos é um risco que tem acompanhado a história da igreja. Já na igreja primitiva, como mostram as preocupações do próprio apóstolo Paulo, falsos evangelhos ou distorções do evangelho de Cristo começaram a surgir. Ao longo da história, isso continuou acontecendo. Em nossos dias, assistimos assustados e entristecidos ao florescimento de evangelhos que não são o evangelho de Cristo Jesus. Mas gosto da maneira como, nesse texto, o apóstolo Paulo simplifica as coisas. Ele não usa a expressão anunciar o Evangelho, porque o Evangelho poderia incluir diversos outros aspectos e diversos outros conteúdos da história de Jesus, da sua vida, do seu ministério, dos seus ensinamentos. Não, valendo-se justamente da celebração da ceia, o apóstolo Paulo traz à tona a ideia de que por esta celebração nós anunciamos, mas mais especificamente anunciamos a morte do Senhor. Por que a ênfase na morte do Senhor? Por que o foco na morte do Senhor? Não seria esse apenas mais um fato ao longo da história de Jesus? Não seria esse apenas um dos momentos do ministério de Jesus? Não. O apóstolo Paulo quer nos lembrar que a nossa missão e a nossa tarefa é justamente anunciar a morte do Senhor. Por que a morte? Vamos descobrir à luz das Escrituras que há algumas razões pelas quais, dentre as coisas a serem ensinadas, lembradas, comentadas, propagadas e anunciadas por nós, o cerne sempre será a morte do Senhor. Precisamos anunciar a morte do Senhor, primeiro porque é na sua morte que o seu amor é provado. Lembram-se das palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É verdade, Deus demonstra o seu amor por nós de muitas formas. Deus demonstra o seu amor por nós ao longo de toda a nossa existência. Deus já demonstrara o seu amor por nós antes de nosso nascimento, com o mundo extraordinário que Ele criou. Deus já demonstrara o seu amor por nós ao longo de nosso processo de formação. E o salmista no Salmo 139, encantado, exclama: eu te louvarei porque de um modo estrondosamente maravilhoso fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Deus nos fez e nos criou de forma extraordinária. Que demonstração de amor! Deus demonstra o seu amor por nós em sua companhia, em sua presença, em seu cuidado. Naquele Deus que é socorro, bem presente na angústia. Sim, todas estas são demonstrações claras, visíveis, perceptíveis, inequívocas de que Deus nos ama. Mas Paulo diz: olhe, diante de todas estas demonstrações, na verdade, Deus prova o seu amor por nós. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Nenhuma outra prova se compara a esta. Nenhuma outra demonstração se aproxima dessa. Nenhum gesto de amor ao longo de toda a história se aproxima da demonstração de Deus ao oferecer o seu Filho para que por ele, pelo seu sofrimento, pelas dores vividas e experimentadas por Cristo, nós fôssemos resgatados. Para usar as palavras do profeta Isaías no capítulo 53, na apresentação do servo sofredor, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sim, a nossa mensagem terá que ser essencialmente a mensagem da cruz, porque nenhum outro quadro ao longo da história da humanidade é tão rico de amor. Nenhum outro quadro da história da humanidade mostra de forma tão vívida o amor de Deus por nós, o amor de Deus para conosco. Sim, a mensagem a ser anunciada, por estranho que isso possa parecer, é a mensagem da cruz. Porque é ali que Deus prova o seu amor para conosco. Ao falar com seus discípulos, mesmo antes de ir à cruz, mas consciente de seu destino, Jesus diz: eu dou a minha vida, ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dá-la e para tomá-la de volta. Por isso o próprio Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E ele, como dizem suas próprias palavras, ainda nos considera amigos, ainda que fôssemos pecadores. A mensagem a ser anunciada é a mensagem da cruz, porque na cruz está a prova do amor de Deus. Mas eu queria ir além e lembrar que, de acordo com as Escrituras, a mensagem a ser proclamada é a mensagem da cruz, porque é na cruz que o nosso pecado é perdoado. É na cruz que se opera a mais extraordinária de todas as obras de transformação. É na cruz que a nossa vida é resgatada. Lembrava hoje pela manhã que o Evangelho nos transporta da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da condição de inimigos de Deus para a condição de filhos de Deus, da condição de condenados para a condição de herdeiros da vida eterna. A cruz fez isso. Porque no sangue de Cristo vertido na cruz, nossos pecados foram perdoados. Ao ouvirmos eis o Cordeiro, ao cantarmos digno é o Cordeiro, nós nos reportamos à imagem apresentada por João Batista quando avistou a Jesus, e de acordo com João 1:29 disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Justamente como simbolicamente o Cordeiro do Antigo Testamento era sacrificado para levar sobre si o peso do pecado do homem que o oferecia em holocausto. Foi na morte do Cordeiro de Deus na cruz que os nossos pecados foram punidos, que os nossos pecados foram pagos, que o peso de nossos pecados foi tirado de nossos ombros. Paulo fala sobre isso na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 a 15. Ele fala dessa transição, dessa transformação, e diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Na cruz foi cravada a cédula de nossa dívida, cancelada, paga. Ele prossegue dizendo: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo.
gosto do modo como o apóstolo Paulo consegue mostrar a imagem da cruz como imagem de triunfo. O que paradoxalmente se choca a imagem que costumamos ter em nossas mentes. Como se a cruz fosse imagem de derrota, não. Como se a cruz fosse uma imagem de frustração, não. Era este o projeto, era este o plano, era este o alvo. Na cruz se consolida a vitória de Cristo, porque na cruz os nossos pecados foram pagos, porque na cruz a nossa dívida foi cancelada, porque na cruz nossa situação de condenação foi anulada, foi desfeita. A mensagem a ser pregada é a mensagem da cruz, porque é na cruz que nós encontramos o perdão, é na cruz que nós encontramos a redenção. Quando nós vamos à imagem da cruz, nós precisamos entender que, por estranho que isso possa parecer, na cruz está a grande notícia do cristianismo, não na manjedoura, na cruz. A manjedoura era parte do processo. Na cruz, a consumação do projeto de Deus. Por isso as palavras de Jesus, está consumado. Precisamos anunciar a morte do Senhor, porque é na sua morte que está a prova do amor de Deus. Precisamos anunciar a morte do Senhor, porque é na sua morte que está o perdão dos nossos pecados, e por isso João escreve em sua epístola: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas eu queria mencionar ainda que a nossa mensagem é mensagem da morte do Senhor, porque é na morte do Senhor que reside a nossa esperança. Quero reiterar o que tenho dito outras vezes aqui. A mensagem do Evangelho é maravilhosa porque nos resgata do passado, mas o Evangelho é mais que isto. Evangelho é mensagem para o futuro, é novo horizonte, é nova vida, é novo cenário, é novo caminho, é nova esperança, é nova expectativa. É preciso entender que a mensagem da cruz aponta para o amanhã. Por isso, o apóstolo Paulo completa sua expressão dizendo: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Há um horizonte diante dos nossos olhos, há uma expectativa diante dos nossos olhos, há um reencontro que nos é assegurado, ou porque nós nos encontraremos com Ele, ou porque Ele virá ao nosso encontro. Mas o encontro está garantido, está assegurado, porque quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E na cruz a vida eterna foi conquistada. Na cruz a vida eterna foi assegurada. Quando lemos o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos a narrativa da ascensão de Cristo. Então diz o texto de Atos 1, a partir do versículo 9: e quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Anunciar a morte do Senhor é anunciá-la até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor é anunciá-la até que o próximo capítulo do projeto de Deus se cumpra. Esse capítulo pode se cumprir de forma individual em nossas vidas se partimos para a eternidade. Um dia se cumprirá de forma coletiva quando Cristo vier à terra. Não mais como servo sofredor, mas como rei glorioso. Não mais como alguém que recebe sobre si o peso dos nossos pecados, mas como juiz supremo,
que julgará a todos os povos, conforme nos afirma as Escrituras. Até lá, anunciamos a morte do Senhor, porque na sua morte está a prova do seu amor, porque na sua morte está o perdão dos nossos pecados, porque na sua morte está a esperança da vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo gosta de usar essa expressão. Por exemplo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Mais tarde ele vai escrever a Timóteo. E na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no começo, versículo 1 do primeiro capítulo, ele se apresenta dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo, esperança nossa. O Cristo que foi levado à cruz, foi o Cristo que voluntariamente se ofereceu para morrer por nós. Na cruz, a grande prova de amor. O Cristo que foi levado à cruz apresentou-se como expiação pelos nossos pecados. Na cruz, o nosso perdão. O Cristo que foi levado à cruz é um Cristo vencedor e não derrotado. E por isso Jesus não ficou na cruz, por isso Jesus não permaneceu no sepulcro. Mas o sepulcro aberto nos lembra a coroação do projeto redentivo de Cristo. Vivo, Ele é a nossa esperança. Vivo, Ele é a nossa segurança. Vivo, Ele é o nosso horizonte. Por isso, podemos celebrar a ceia do Senhor e celebrar alegremente a morte do Senhor, por paradoxal que isto possa ser. Relembramos a morte do Senhor, porque em sua morte a prova de que Deus nos ama. Em sua morte, o perdão dos nossos pecados. Em sua morte e ressurreição, a certeza da vida eterna. Que bom que Cristo deixou com os seus discípulos este memorial. Que bom que isso nos foi transmitido para que jamais nos esquecêssemos da essência do nosso evangelho, da essência de nossa pregação, da essência de nossa esperança, a morte do Senhor. E ao relembrarmos, celebrarmos e anunciarmos a morte do Senhor, que o nosso coração esteja cheio de gratidão, que o nosso coração esteja cheio de paz, a paz que o perdão de Cristo pode proporcionar, que o nosso coração esteja cheio de um intenso desejo de anunciar e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Eu quero convidar nesse instante os diáconos da igreja, escalados para essa celebração, para se posicionarem. Nós vamos, neste momento, dar início a esta celebração. Convidamos os membros da igreja, ou membros de uma outra igreja da mesma fé e ordem que esta, que já têm professado sua fé, têm sido batizados mediante profissão de fé, e fazem parte deste corpo e dessa família, a tomarem parte desta celebração. Pão, o vinho, elementos simbólicos que nos levam mental e espiritualmente ao momento em que Cristo morreu por nós, provando o seu amor, trazendo-nos o seu perdão, proporcionando-nos a sua esperança. Eu queria pedir, neste momento, ao diácono Sérgio Velho para nos dirigir a Deus numa oração. E nesse instante, agradecendo especificamente o primeiro desses elementos, que nos lembra
o corpo de Cristo dilacerado na cruz pelos nossos pecados. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos a Deus pelo teu grande amor para conosco. Ó Deus, amor tão profundo e tão intenso que chegou a dar teu Filho em nosso lugar para podermos, ó Deus, alcançar a vida eterna. Ó Deus nosso Pai, agradecemos o corpo que foi dilacerado, que poderia ser, ó Deus, o nosso corpo, porque nós éramos merecedores, ó Deus, desse sofrimento, porque, ó Deus, nós somos pecadores. Mas tu, ó Deus, limpaste a nossa vida, ó Deus, fazendo esse sacrifício e dando a oportunidade de Deus estar contigo na eternidade. Ó Deus nosso Pai, nós somos extremamente gratos e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Enquanto louvamos ao Senhor com o hino 514, venham à mesa, o pão estará sendo distribuído.
acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus tomou o pão e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Marilene Bastos orará ao Senhor nesse instante, agradecendo o cálice, segundo elemento desta celebração, que nos lembra o sangue de Cristo vertido na cruz pelos nossos pecados. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque podemos mais uma vez lembrarmos da Tua morte, Cristo Jesus, lembrarmos do amor de Deus que entregou Seu único Filho para a nossa remissão. Obrigado, Senhor, porque podemos participar do cálice que representa o sangue de Cristo e através dele nós nos tornamos mais alvos do que a neve. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos para te render louvores, para lembrar da tua morte, mas para te glorificar, porque tu não estás no túmulo, mas estás vivo e vive em nós. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Enquanto o cálice estará sendo distribuído, ouviremos este hino de adoração ao Senhor.
não há maior amor, maravilhosa graça. Eu, pecador, e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, Senhor. De acordo com a palavra de Deus, semelhantemente também depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Quero convidá-los a se colocarem de pé neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor. E vamos cantar aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. Jubilosos e contentes hinos a Jesus cantai. Para livrar-nos do pecado, triste morte padeceu. Triunfando desta morte, ele vida eterna deu. Vamos cantar este hino, sentindo a sua mensagem, a sua letra e louvando ao Senhor pela dádiva de Cristo, pela salvação que Ele nos concede e pela certeza da vida eterna. Culto. Agradecidos a Deus
pela dádiva da salvação, agradecidos a Deus por esta celebração e suplicando que Ele continue a nos conceder a alegria e o privilégio de anunciar a sua morte ao longo de toda a nossa vida. Queremos desejar a todos uma semana ricamente abençoada por Deus, com a bênção, o cuidado do Senhor. Agradecemos mais uma vez àqueles que estiveram conosco neste culto, a nos visitar, também a atenção dos que têm nos acompanhado à distância, através do rádio ou da internet, irmãos que estão distantes de nós, talvez em outros lugares dessa pátria ou do mundo, e que de alguma forma têm participado deste culto. Queremos desejar a todos uma semana muito especial. Ao querido casal, irmão Bianô e irmã Gracília, que viajam no próximo final de semana, no próximo sábado, à Europa, nosso desejo também de muitas felicidades. Aos irmãos que estarão se ausentando nesse mês de julho, alguns em virtude de viagem. Mas quero lembrar a todos nosso encontro diário às 7 da manhã no Canal 4, TV Tribuna, e nossa vigília de oração amanhã a partir das 18 horas para os irmãos que puderem estar conosco para orarmos por nossa pátria. Nesse momento nós vamos curvar nossas frontes para a bênção, após o que nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio com o órgão. Haverá ainda o processional de saída. Vou pedir aos pastores que vão até a porta, eu irei para a nossa reunião do Conselho Administrativo da Igreja, os outros pastores irão até a porta, e depois do processional de saída, os irmãos então poderiam deixar esse santuário sob a bênção do Senhor. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Estamos concluindo a transmissão do culto noturno da Igreja Batista da Capunga deste domingo, 1º de julho de 2012. Agradecemos a sua participação em nosso culto, agradecemos também ao irmão Joaquim no estúdio da Evangélica do Brasil FM e desejamos a todos uma boa semana ricamente abençoada por Deus. Próxima transmissão, domingo a partir das 10 horas. Uma boa noite a todos.